Noite, tudo bem com vocês? Então vamos lá, vamos à palavra de Deus. Peço que você feche seus olhos para a gente poder orar aqui e já iniciar, porque eu tenho certeza que Deus vai fazer grandes coisas hoje na sua vida, amém? Jesus, obrigado por cada um que se propôs a estar aqui, eu também agradeço por aqueles que nos acompanham pela internet. Eu peço que de uma forma poderosa o Senhor possa falar aos corações e que saiamos daqui totalmente curados, libertos por meio da Tua palavra. Eu peço que o Senhor tenha liberdade para falar aos nossos corações, porque nós queremos sair daqui de uma maneira melhor da qual nós chegamos. Sabemos que o Senhor assim deseja, para nos enviarmos ao mundo, sermos livres da ofensa, sermos livres das coisas que nos amarram. Nós queremos de fato alcançar essa liberdade nessa noite, amém e amém. Sabe que você pode aplaudir o Senhor para não perder o costume? Glória a Deus. Vamos lá então. Hoje eu quero falar com vocês sobre a ofensa. O tema de hoje é livre-se da ofensa. Ou você poderia colocar livre-se da armadilha da ofensa. É um tema muito bom, é algo que a gente pôde pegar uns exemplos aí do que aconteceu também durante essa semana com o Will Smith, né? Você que está antenado, você que está vivo, você pôde participar, você pôde acompanhar aí como é que foi. Eu vou ler antes para vocês, o texto lá em 1 Samuel 24, do verso 8 ao 12. Então Davi saiu da caverna e gritou para Saul: ó rei, meu senhor. Quando Saul olhou para trás, Davi inclinou-se com o rosto em terra e depois disse: por que o rei dá atenção aos que dizem que eu pretendo fazer-te mal? Hoje o rei pode ver com os teus próprios olhos como o Senhor te entregou em minhas mãos na caverna. Alguns insistiram que eu te matasse, mas eu te poupei, pois disse: não erguerei a mão contra o meu senhor, pois ele é ungido do Senhor. Olha, meu pai, olha para este pedaço do teu manto que está em minha mão. Cortei a ponta de teu manto, mas não te matei. Agora, entende e reconhece que não sou culpado de fazer-te mal ou de rebelar-me. Não fiz mal algum, embora esteja à minha procura para tirar minha vida. Senhor, o Senhor julgue entre mim e ti. Vingue ele dos males que tens feito contra mim, mas não levantarei a mão contra ti. Agora eu quero dar um breve contexto de onde esse verso que nós acabamos de ler se encaixa. A vida de Davi e Saul já tinha muita relação, eles já estavam, entre aspas, conectados, muito antes deles saberem disso. Porque Samuel foi para ungir Davi como rei, você sabe dessa história. Só que antes, Samuel já tinha ungido Saul, que era o atual rei sobre Israel. Então, quando Davi recebe essa unção de Samuel, quando o óleo desce sobre a cabeça de Davi, provavelmente ele pensou: certamente eu serei rei sobre Israel. Isso vem de Deus, porque o mesmo profeta que ungiu Saul, hoje ele está me ungindo. Saul estava no palácio. Nessa época, Saul estava no palácio, sendo atormentado por espíritos malignos, mediante a sua desobediência. A única coisa que acalmava Saul era quando a harpa tocava. É assim que toca a harpa? Acho que é, né? Então, quando tocava a harpa, Saul ficava tranquilo. Os oficiais de Saul, os servos de Saul, sabendo disso, eles falam o seguinte: Saul, rei, olha só, tem um menino que se chama Davi, ele toca muito bem, quem sabe ele não pode ministrar ao Senhor. Então Saul pede para que os seus servos fossem buscar Davi. Nessa hora, Davi deve ter pulado de alegria. Pô, já recebi a unção, já recebi o direcionamento de Samuel, eu sei que eu vou ser rei, agora eu recebo um convite de Saul para servir em seu palácio, em sua casa. Davi deve ter pensado: Deus já está fazendo com que a sua promessa se cumpra na minha vida. Com certeza eu ganharei o favor do rei. Essa deve ser talvez a minha posição inicial. Então o tempo se passa, Davi fica sabendo que tinha um tal de filisteu, no caso Golias, que já fazia 40 dias que estava atormentando o povo de Israel, fazendo alguns convites, querendo que alguém lutasse contra ele. Então Davi, ele fica sabendo disso e se aproxima desse cenário, né? Ele sai da casa do seu pai, se aproxima desse cenário, e ele fica sabendo também que Saul ia dar ao vencedor, para quem derrotasse aquele gigante, a sua filha. Então Saul tinha prometido: eu darei a minha filha em casamento para quem derrotar esse gigante, para quem parar de atormentar o povo de Israel, para quem parar para que ele pare mesmo de desafiar o povo, porque o meu povo é um povo escolhido. Saul até então ele estava com Deus, amém?
Então Davi, muito ousado, né, um menino, fala, eu vou para cima. Eu vou lutar contra esse gigante. Você sabe que Davi vence, né? Isso não é novidade para ninguém. Só que Davi, então, ele começa a caminhar mais em direção ao propósito de Deus. Por quê? Agora ele tinha uma esposa, no caso a filha de Saul. Ele tinha uma amizade eterna com Jonatas, filho de Saul. E agora ele se assentava à mesa de Saul. Ele era amigo íntimo de Saul. Imagine como está a cabeça de Davi. Está tudo dando certo na minha vida. Eu fui feito para isso. Você já pensou em algum momento na sua vida sobre isso? Você já fez essas afirmações para você mesmo? Nossa, está dando tudo certo. Deus está abrindo portas, Deus está fazendo. Eu estou vendo a mão de Deus. Certamente você já viu Deus fazendo isso por você e você já fez também essa declaração. Davi tinha isso em mente. Davi agora estava no palácio. Davi agora ele saiu da sua condição de um cuidador de ovelhas e foi se assentar à mesa do rei. E Davi tinha Saul como um pai, como um mentor, como um discipulador. Davi sabia que a qualquer momento Saul promoveria a rei ao seu lugar. Sabia que a qualquer momento ele poderia suceder Saul. Mas em um único dia tudo isso se acaba. Em um único dia tudo isso vai ao chão. As esperanças de Davi começam a ficar perdidas, ele começa a ficar confuso. Porque um determinado dia Saul e Davi voltam da batalha lado a lado e as mulheres de Israel começam a cantar. Elas atribuem a Saul que ele tinha matado milhares de pessoas. Mas eles atribuem a Davi dezenas de milhares. Saul ficou endemoniado nesse momento. Como que pode esse menino ganhar tanta fama assim perante o meu povo? Como que pode? Então, Saul começa a desprezar Davi. Saul começa a planejar matar Davi, tanto que em 2 das vezes que Davi está tocando a harpa, Saul tenta matá-lo e Davi se esquiva. Por 2 vezes, imagine isso. O seu mentor, o seu discipulador, a quem Davi chamava de pai, tenta te matar. Uma coisa é você ser ofendido por um amigo, não é verdade? Uma coisa é você ser ofendido por um colega distante, por um cara que talvez não senta à tua mesa. Mas outra coisa é você ser ofendido pelo seu próprio pai. Na verdade, é muito pesado. Imagine o coração de Davi nesse exato momento. Então, Saul passa a odiar Davi, desprezar Davi, porque Davi tinha o favor de Deus em tudo o que ele fazia. Davi, sem saber o que fazer, ele passa a fugir então de Saul. Ele não tinha mais para onde ir, ele já tinha saído da casa de seu pai. Davi, então, ele vai para o deserto. Ele vai para o deserto para ficar longe de Davi. E para ficar longe de Saul, perdão. Então, muitos questionamentos vêm na mente de Davi. O que é que está acontecendo? Davi se pergunta, a promessa estava se cumprindo e agora está sendo destruída. Um homem que era meu mentor agora está tentando me matar. O que posso fazer? Por que Deus está permitindo isso na minha vida? Estava tudo dando certo, eu achava que Deus estava comigo. Por que agora as coisas se viraram contra mim? Será que eu estou falando de sua história em algum momento? Será que você está passando por isso hoje? Se você não estiver passando, que sirva como uma vacina, que você venha a proteger o seu coração para futuras ofensas que porventura você possa passar em suas vidas. Então, Davi faz esses questionamentos que muitas vezes não são respondidos. Observe que foi Deus e não o diabo que colocou Davi sobre os cuidados de Saul. E porque Deus concedeu então tanto favor a Davi perante Saul para desmoronar tudo num dia só. Faz sentido isso para a gente? Se a gente for calcular aqui de forma racional, não faz sentido. Por que Deus promoveria o cara a sentar na mesa do rei para em um dia acabar com tudo isso? Não foi nem aos poucos, não foi nem a prestação, foi num único dia. Então aquela era uma oportunidade fundamental para Davi fazer alguns questionamentos, como eu já falei, mas para primeiramente se ofender com Saul e também com Deus. Era uma oportunidade para Davi fazer isso. Talvez eu e você nos ofenderíamos muito fácil. Todas as perguntas não respondidas aumentavam a tentação de questionar a sabedoria e o plano de Deus. Então, para ganhar tempo aqui, Saul sai a caçada de Davi com 3.000 guerreiros. Eles passam a descansar numa caverna, mas Saul não sabia, Davi estava escondido já nessa caverna. E Davi então sai de mansinho ali, ele corta um pedaço da capa de Saul que estava deixado de lado.
E foi agora o texto que eu li para você, que ele grita, né? Saul, por que você está fazendo isso comigo? Por que, meu pai? Olha o clamor dele, meu pai, por que você está fazendo isso comigo? Davi estava tentando provar de todo jeito de que ele não tinha feito nada de errado. Pessoas que muitas vezes são ofendidas, elas tentam provar para outras pessoas que elas não estão erradas. Nós vamos falar mais sobre isso mais para frente. Mas Davi estava preocupado por Saul acreditar que ele era rebelde e mau. E agora Davi, ele fica num momento de confusão. Ele já estava muito confuso. Mas ele entra cada vez mais em um abismo. Porque não foi só essa situação da caverna. Teve uma outra situação. Saul, sabendo que Davi estava em um monte, lá no deserto, mais uma vez, Saul foi atrás de Davi. Saul não desistia de Davi. Davi devia estar pensando, eu provei para ele que eu poderia matá-lo, que eu poderia me autopromover. Aos olhos humanos seria muito mais fácil, porque eu acabaria com ele ali. Provavelmente, os 3.000 guerreiros que estavam ao seu favor se dobrariam ao meu nome. Provavelmente Deus me daria graça sobre eles, me daria o favor sobre eles, e eu passaria a governar sobre eles. Mas Davi, ele não quis se autopromover. Davi, ele não quis ser como eu e você muitas vezes, que ao sermos ofendidos, queremos a todo custo provar que estamos certos, de que a gente não tinha culpa sobre aquela determinada situação, e que por isso nós merecemos uma segunda chance. Davi não tinha esse pensamento. E ainda Davi ofereceu algumas propostas de alguns amigos que estavam junto com ele. Mate Saul. Ele desobedeceu a Deus, ele está te perseguindo. Você não vai recair uma culpa sobre você. Você está no caminho certo, cara. Mata ele. Devolva com a mesma moeda. Davi tinha muito bem cravado em sua mente o Pentateuco. Ele sabia que poderia matar Saul, porque o não matar na Bíblia é não matar sem justo motivo. Se sua vida está correndo risco, você pode agir em legítima defesa. Ele estava amparado pela palavra, mas ele foi fiel a Saul a todo momento. Ele tinha Saul como seu pai. Eu não sei quem é você nessa história, se é alguém que foi injustiçado, ou se é alguém que talvez mudou da noite para o dia com um amigo, com um familiar. Eu não sei quem é você nessa história. Não sei se você se parece hoje com mais com Saul ou mais com Davi. Mas agora eu quero que você pense comigo. Qualquer pessoa que tenha feito uma armadilha, preparado uma armadilha para pegar animais, ela tem tido grande cuidado com essa armadilha, porque essa armadilha precisa estar escondida e precisa ter uma isca. Você já armou alguma armadilha alguma vez na sua vida? Nossa, eu armava demais para pegar galinha. Eu já armei umas emboscadas para meus vizinhos. Eu lembro de uma vez, verdade, gente, lembro de uma vez, uma galinha foi no quintal do meu vizinho, aí ele falou, eu era pequeno, mas eu lembro até hoje, olha só, acho que eu já liberei perdão. Aí falou assim, essa galinha é de alguém? E eu sabia que era da minha avó. Aí eu falei, não é de ninguém. Aí ele matou a galinha e falou, vou lá contar para minha avó agora. Eu armei uma emboscada para ele. Mas a armadilha precisa estar escondida e precisa ter uma isca. Um dos tipos de isca mais enganosas e traiçoeiras é algo que todo cristão vai enfrentar, a ofensa. Essa isca é a ofensa. Seja ela vinda de um líder liderado, pais, irmãos, amigos, companheiro de trabalho. Na verdade, a ofensa em si não é mortal, caso ela permaneça na armadilha, mas se a pegarmos e a consumirmos e permitirmos que ela alimente o nosso coração, então nós nos escandalizaremos e passaremos a ficar ofendidos. Pessoas ofendidas geralmente produzem muitos frutos, como a dor, escândalo, ciúmes, ressentimento, desculpas, amargura, ódio, inveja e ira. Aqui vem o caso do Will Smith. Eu não quero delongar sobre esse assunto, há muitas opiniões, mas provavelmente, isso revelou que algo não estava resolvido dentro do seu coração, bem como no coração da sua esposa. Então, mediante aquela piada, entre aspas, do comediante, revelou que o coração dele não estava resolvido. Essa é a minha opinião. Viu que até aqui eu não falei se ele agiu certo ou não, Se você aí pretende casar, obviamente você tem que defender sua esposa. Pensa aí no seu futuro, você tem que defender a sua esposa a todo custo. A pergunta é, talvez não faria daquela forma, não é verdade? Não precisaria mostrar
ou corresponder a uma ofensa com ira, porque isso revela que você, de fato, foi fisgado por essa ofensa. Em geral, as pessoas que se sentem ofendidas sequer percebem que caíram em uma armadilha. Elas não estão cientes de sua condição, porque estão concentradas no mal que alguém lhes fez. Elas não estão cientes ou conscientes da sua condição, porque elas estão concentradas no mal que alguém lhe fez. A maneira mais eficaz que o inimigo tem de cegar, fazendo com que nós nos concentremos em nós mesmos. Olha o que diz John Bevere. Um cristão ofendido é alguém que recebe vida, mas, por causa do medo, não consegue liberar vida. Não faria sentido eu cantar sobre Jesus, falar que Ele é a vida, que Ele é a videira, de que nele há toda a fonte de graça, de amor, de abundância, se eu estou ofendido, porque eu não vou conseguir liberar isso que Jesus tem. A ofensa, ela trava, ela cria muros de proteção em nossas vidas. Assim é um cristão ofendido, né? Ele não gera vida para ninguém, porque é uma barragem em sua vida que se chama ofensa. Independente de qual seja o seu cenário, se você é daquelas pessoas que foram tratadas injustamente, ou aquelas que acreditam que foram tratadas injustamente, porque também tem esse tipo de pessoa. Eu acredito que eu fui tratado injustamente, né? Talvez você conheça alguém, talvez já foi essa pessoa, eu também já fui. Vamos lá. A primeira orientação que exponho para nós essa noite é: veja a sua verdadeira condição. Veja a sua verdadeira condição. Antes de tomar qualquer decisão, nós precisamos ver a nossa verdadeira condição. Jesus disse que a nossa capacidade de ver corretamente é a chave para sermos libertos do engano. Em geral, quando somos ofendidos, vemos as pessoas e também nos vemos como vítimas e culpamos aqueles que nos ferimos. Olha o que diz Apocalipse 3,18, parte B. Compre colírio para ungir os seus olhos e poder para enxergar. Ver o que então? A sua verdadeira condição. Compre colírio para os seus olhos. Né? Muitas vezes nós estamos preocupados com as pessoas ao nosso redor. Muitas vezes nós estamos preocupados ou preparados para julgarmos as pessoas quando há uma trave em nosso olho. Quando é a gente que não está enxergando. Então, se você for bom em dar desculpas, somente na questão de acusar o outro e não reconhecer que você também erra, dificilmente você vai se arrepender. Você só se arrepende quando você para de culpar os outros. Quando culpamos os outros, defendemos a nossa posição, é porque nós estamos cegos, lutamos para tirar o cisco, quando, na verdade, nós é que estamos com uma trave em nossos olhos. Né? Precisamos comprar colírio para os nossos olhos, diz a palavra de Deus. Nós somos chamados para fazer uma autoanálise, né? E não simplesmente para julgar o próximo. Não é verdade? Espero que isso faça sentido para você. Não importa quanto você está atualizado sobre novas revelações, não importa quantos livros você já leu, não importa a sua formação acadêmica, se você se recusa a se arrepender por esse pecado da ofensa, é porque você ainda não chegou ao conhecimento da verdade. Se você se recusa a se arrepender por esse pecado da ofensa, é porque você ainda não chegou ao conhecimento da verdade. As suas qualificações não vão te promover isso, porque é só a verdade que nos liberta. E o segundo ponto que quero entrar aqui com vocês é uma pergunta: muros de proteção? Faça a pergunta para o irmão do seu lado: muros de proteção? Os muros de proteção podem ser notados na vida dos ofensores, bem como na vida dos ofendidos. Provérbios 18 e 19, verso A. O irmão ofendido é mais inacessível que uma cidade fortificada. É mais difícil de alcançar o irmão ofendido do que conquistar uma cidade fortificada. Olha só como que é perigoso alguém que está vivendo sob o jugo da ofensa. Quando somos feridos, construímos muros para proteger o coração e também para evitar novas feridas. Passamos a ser seletivos, negando a entrada de outras pessoas em nossas vidas. Mas, em geral, as pessoas que estão do nosso lado, elas também foram ofendidas. E assim, em vez de ajudar, colocamos mais pedras nos muros que já existem. Quando eu e você vivemos na defensiva, eu não quero mais me envolver com ninguém, porque eu estou ofendido, eu não quero mais criar novas conexões, eu venho ao Alive, mas eu não quero deixar com que as pessoas me conheçam de verdade, eu não quero ir para uma célula, porque lá eu serei exposto. Quando você faz isso, você cria muros de proteção na sua vida, quando na verdade você deveria ser resposta a pessoas que já estão vivendo esses muros de proteção.
Quando alguém te ofender, entenda, essa pessoa já está com um muro de proteção em sua vida. A ofensa que ela está proferindo sobre você, talvez na mente dela é uma defesa. Você não vai se aproximar de mim. Eu conheço já essa história. Eu conheço o que é ser igreja. Elas têm argumento para tudo. Mas John Bevere tem uma resposta fantástica. Ele fala o seguinte: se não corrermos o risco de nos ferirmos, não podemos dar amor incondicional. O amor incondicional, grave isso, o amor incondicional dá às pessoas o direito de nos ferirem. Soa até um pouco estranho, não é verdade? Mas vou ler novamente para você gravar aí na sua mente. Se não corrermos o risco de nos ferirmos, não podemos dar amor incondicional, porque ele dá às pessoas o direito de nos ferirem. Pense comigo, será que Jesus desejaria controlar as pessoas? Isso não é liberdade, isso é opressão. Da mesma forma que Jesus não deseja controlar as pessoas e quer que as pessoas o amem de volta, reconheçam o seu sacrifício na cruz, nós precisamos também dar liberdade às pessoas, de verdade, para nos ferirem. Eu não estou falando que agora você vai sair exposto por aí, vem cá me ferir, não é isso que eu estou falando. Mas se você viver na defensiva, você não vai dar oportunidade para as pessoas se aproximarem de você, tampouco delas serem influenciadas por aquilo que você carrega. Quando você permite alguém se aproximar de você, alguém que está totalmente ferido, você tem que ter o discernimento de que essa pessoa precisa de ajuda. E não fazer esforço para controlar essa pessoa. Você tem que ser do jeitinho que eu quero, ou ter todas as qualidades que eu desejo para você ser meu amigo. Para com isso. Amém? Para com isso, porque pela ótica humana, Davi ele tinha todos os motivos para se ofender. Ele tinha todos os motivos para criar muros de proteção, porém ele insiste na restauração de seu relacionamento com Saul. Ele insiste até o final. Ele insiste até o final. Por que não aconteceu a restauração? Saul orgulhoso, e por fim Saul tirou sua própria vida. Mas Davi ele nunca vai poder dizer, eu não tentei. Ele nunca vai poder dizer, eu não investi no relacionamento com o meu mentor, com o meu pai, com a pessoa que estava do meu lado. Ele nunca vai poder dizer isso porque ele gastou toda a sua energia. Ele teve a oportunidade, como eu já disse anteriormente, de se autopromover, mas em nenhum momento ele pensou nisso. Ele só pensou na restauração do relacionamento. Por isso, ponto 3, eu e você temos que pedir perdão àquele que foi ofendido. Pedindo perdão àquele que foi ofendido. Se hoje você está se parecendo com Saul, não adie sua decisão também de pedir perdão. Tá? Talvez você ofendeu alguém, e eu também, eu já te peço aqui de púlpito, perdão. Talvez eu te ofendi de alguma forma, mesmo sem saber. Me perdoa. Perdoe a nossa equipe, o nosso time, a live. Não sei, talvez a gente colocou uma palavra mal colocada aqui, mas não foi porque nós queríamos isso. Talvez porque a gente também está num processo, né? Eu acho que a gente pode viver em família assim. Acho que a gente pode ser melhor um para o outro. Acho que a gente pode se respeitar aqui e amar um ao outro, independente das frustrações que eventualmente podem ter acontecido. O apóstolo Paulo disse, por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e edificação mútua. Isso demonstra como deveremos nos aproximar de uma pessoa a quem ofendemos. Mas aqui, eu não me aproximo com uma atitude de frustração, porque nós temos que nos aproximar para promover a paz. Só tomamos as coisas difíceis para aqueles que estão magoados, se a gente estiver com a mentalidade de julgar essa pessoa, ou de me aproximar por ela só porque eu estou frustrado. Se você estiver frustrado, se cure primeiro. Né? Não se aproxime dos outros só porque você está frustrado, ou só porque eu estou falando aqui. Busque a sua cura. Confesse os seus pecados e alcance graça e misericórdia diante de Deus. Porque a palavra de Deus diz que Ele resiste aos orgulhosos, porém, por um outro lado, Ele dá graça aos humildes de coração. E aqui eu não falo de uma falsa humildade, eu falo de uma humildade onde você reconhece seus pecados de fato. Entenda que defender a nós mesmos e aos nossos direitos, entre aspas, jamais trará a paz verdadeira. A paz verdadeira, a restauração, a reconciliação, virá a partir de uma confissão, de um reconhecimento. Tanto que, depois do alto de Páscoa, nós vamos estar aí com 30 semanas, você já ouviu testemunho, você já ouviu o Luiz também compartilhando como é que vai ser. E a primeira decisão que você vai tomar no 30 semanas é admitir, porque senão as outras não farão sentido. Se você não admitir que você tem problemas, de que você precisa
dia após dia melhorar, que você dia após dia precisa alcançar graça diante de Deus, que você precisa alcançar a sua misericórdia, que você precisa se tornar uma pessoa melhor, tão pouco você vai concluir o ciclo do 30 semanas em sua vida. Porque você vai viver só na superficialidade, quando Deus na verdade quer tocar ao fundo do seu coração. E também, por fim, abordando aquele que nos ofendeu. Preste atenção nisso. Olha o que diz Mateus 18,15. Se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele ouvir, você já ganhou o irmão. Gente, muitos usam esse versículo para justificar aqueles que nos feriram, ou como uma justificativa para eu chegar e repreender o irmão. Eu não uso esse versículo como uma justificativa para me autopromover diante das pessoas que erraram. Igual quando alguém chega, às vezes pessoas já chegaram para mim e falaram, tal fulano errou, tal fulano está em pecado, tal fulano cometeu tal coisa. Pergunta que eu faço, você já foi falar para ele? Você já confrontou ele em amor? Você já tentou abrir os olhos dele? Porque muitas vezes a gente está preocupado em espalhar para todo mundo que fulano de tal errou, mas a gente não chegou para ele. E a Bíblia fala o seguinte, se ele te ouvir, você já ganhou o coração dele. Nós não fomos chamados para promover o caos, para deixar as pessoas irritadas. Nós somos chamados para trazer a paz, para trazer restauração. Pense um pouco sobre isso. Então, se você ouviu alguém que foi até você com uma fofoca, por exemplo, você está sabendo de tal situação que aconteceu, você fala, você já falou com tal pessoa? Você já falou com ele ou com ela? Não, então vai lá falar com ela. A Bíblia diz o seguinte, se ele não te ouvir, chama mais uma testemunha, chama mais alguém, estamos nós dois aqui, nós queremos te ajudar. Você não está só, não é só eu, ele também está comigo. Se essa pessoa ainda não te ouvir, você chegue e leve aos líderes da igreja. Se ela não te ouvir, obviamente, se ela te ouvir, amém, finalizou, morreu o assunto, e bora, vamos para cima, vamos continuar caminhando. Quando a gente promove a fofoca, quando a gente promove os erros, sem querer restaurá-los, sem estar com a mentalidade de que eu preciso repreender o irmão em amor para que ele venha mudar de vida, para que ele haja arrependimento, quando eu promovo a fofoca só por espalhar, porque talvez é uma falta que tem em sua vida, isso mostra que talvez nós estamos vazios, certo? Se você só faz isso, você só vai causar desordem, você só vai gerar conflito, só confusão. Quando na verdade Deus tem muitas coisas para fazer em nossas vidas, Deus está pronto para nos abençoar, Deus está pronto para abrir o céu sobre as nossas vidas, mas a gente fica parado em uma coisa pequena. A gente pede pelo grande, a gente pede para ser relevante, para ir sobre as 7 esferas da sociedade, ocupar cadeiras importantes. Você ouve isso muito aqui no Livre, mas a gente para numa ofensa, a gente para num pecado. Tem irmão que, pelo amor de Deus, não pode ouvir um pecado. Eu acho que as nossas orações têm que ser, Deus, blinda a mente do irmão para ele não ouvir nada, porque ele não sabe lidar com isso. Mas se você está ouvindo o pecado de alguém, é Deus te confiando a autoridade e o poder para você restaurar esse irmão, e não para promover isso simplesmente para gerar confusão ou contenda. Amém? Então, o motivo de procurar o irmão não é para condenação, mas para reconciliação. Esse é um paralelo de modo como Deus restaura a nossa comunicação com Ele, porque a Bíblia diz em Romanos 5,8, que Ele morreu quando ainda éramos pecadores. Ele morreu quando éramos pecadores. Então a pergunta é, nós estamos dispostos a baixar nossa guarda, morrer para o nosso orgulho, a fim de sermos restaurados por aquele que nos ofendeu? A pergunta é essa, porque Jesus morreu quando ainda éramos pecadores, ou seja, quando ainda não tínhamos nada para oferecer a Ele. Eu lembro quando Jesus me alcançou, não tinha nada para oferecer para Ele, nada mesmo, eu não tinha feito, nada mesmo. Gente, eu era muito miserável. Então se eu fui alcançado por essa graça, se eu fui alcançado por esse amor, por que ao me deparar com uma ofensa, eu não posso perdoar também o irmão? Por que eu não posso promover essa liberdade para ele? Eu quero que você já fique em pé, mas que você não se distraia, caminhe agora comigo aqui para o final. Se mantivermos o amor de Deus como a nossa motivação, não falharemos, porque o amor nunca falha. Quando amarmos as pessoas como Jesus nos ama, seremos livres, mesmo que a outra pessoa opte
em não se reconciliar conosco. Ainda assim nós seremos livres. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Romanos 12, 18. Davi lutou a todo momento, como eu falei anteriormente, para restaurar o seu relacionamento com Saul. Ele não conseguiu. Saul tirou sua própria vida, mas Davi pôde ser livre. Davi pôde ser livre, porque ele buscou a restauração. Ele pode viver em paz, livre a ponto de convocar Israel para lamentar a voz do seu perseguidor. Ele convocou todo o povo: vamos chorar pela morte do meu pai, pela morte de Saul, ele me ofendeu, mas ele não entendeu a graça, ele não entendeu o amor de Jesus. Davi, ele demonstrou bondade para os remanescentes de Saul, ele permaneceu leal até Saul, até a morte de Saul. Até depois da morte, Davi esteve leal a Saul. Esse não era um coração de um homem ofendido, porque um homem ofendido deveria falar o seguinte: ele recebeu o que ele merecia. Um coração ofendido busca pela condenação, mas um coração livre, alguém liberto de fato, busca pela restauração, pela reconciliação. A pergunta que eu te faço essa noite: você quer ser um homem segundo o coração de Deus, ou você procura sempre se vingar? Você quer ser um homem segundo o coração de Deus como Davi, ou você quer buscar a sua vingança? Eu falo isso para mim, eu pergunto isso para mim, gente. Hoje eu fui ofendido. E eu orei ao Senhor, Deus, que isso não fique no meu coração. Eu vou sacudir a poeira da rejeição, eu vou continuar. Porque Jesus diz, em Lucas 10, sacudam a poeira. Continuem, porque o propósito de vocês não acaba na rejeição. O propósito de vocês continua vigente. Há pessoas que não te ouviram aqui, continue caminhando, porque outras estão preparadas para te ouvir. Talvez você está tentando restaurar um relacionamento, a pessoa não quer. A Bíblia fala para a gente fazer tudo o que é possível, não o que é impossível. Se a pessoa não quer, amém, mas continue, não fique parado nessa rejeição. Vá à frente, porque há novas conexões para você. Você chegou numa casa onde não há pessoas perfeitas. A começar de mim, a começar do nosso time. Não há pessoas perfeitas, mas nós estamos aqui para permitir a sua restauração conosco. Eu quero me restaurar com alguém que porventura eu tenha me desligado aqui nesse tempo. Eu estou disposto a ser um com você, a caminharmos juntos, porque o Pai é nosso. É assim que Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, Pai Nosso. Ele falou, meu Pai, Pai Nosso. Então se o Pai é nosso, vamos viver como os filhos. Filhos da luz, filhos que manifestam o reino, filhos que é como um sal na terra, que dá sabor, que faz a diferença, filhos que é como a luz nas trevas, que onde chega, as trevas têm que ir embora, porque a luz de Jesus chegou naquele lugar e ela trouxe novas perspectivas, ela trouxe novas revelações. Nós estamos aqui um pelo outro, amém? Queria que você fechasse seus olhos, se essa palavra fez sentido ao seu coração, que você se manifestasse de alguma forma. Se você quiser colocar somente a mão no seu coração, se quiser vir à frente, receber uma oração, fique na liberdade, esse é seu momento, em nome de Jesus. Esse é o seu momento de se restaurar. Se você quiser pedir perdão para alguém aqui, esse é seu momento. Sabe por quê? Em Atos 2, eles foram cheios do Espírito Santo, os discípulos foram cheios do Espírito Santo. Só que antes de Atos 2 acontecer, Pedro convoca os discípulos, fala o seguinte: não vamos ficar aqui chorando, se lamentando por Judas. Ele nos traiu, ok, ele traiu o mestre, ok, mas vamos continuar, o nosso propósito não acaba com uma rejeição. Vamos tirar a sorte aqui e escolher alguma outra pessoa, um outro discípulo capacitado para continuar a nossa missão. E eles escolheram então Matias. Eles resolveram a rejeição, posteriormente eles foram cheios do Espírito Santo. Talvez você está pedindo algumas coisas para Deus na ordem errada. Talvez você está pedindo para que seja cheio do Espírito Santo. Talvez você está pedindo por portas abertas. Mas hoje Deus está falando o seguinte: resolva as ofensas que estão no seu coração. Primeiro resolva essas coisas que não estão certas na tua alma. Resolva o seu interior. Seja curado. Receba a cura interior hoje, porque o derramar já está prometido. Atos 2 já estava prometido, mas eles alcançaram porque antes resolveram uma ofensa. Fique na liberdade, esse é seu momento, em nome de Jesus.